Consulta evolutiva de física referente às listas dos dias 17 e 24 de agosto. O que é o campo elétrico? O campo elétrico é uma grandeza física vetorial usada para definir a força elétrica que uma carga é capaz de produzir em outras cargas elétricas de prova e de módulo unitário em função de suas distâncias. Qual a relação entre o campo elétrico e a força elétrica? Então, nós temos a relação aqui, que E, uma grandeza vetorial, é igual à força elétrica dividido pela carga. Unidade medida de campo elétrico é Newton por Coulomb ou volts por metro, na qual a força é a força elétrica e pode ser calculada com base na lei de Coulomb. Represente as linhas de força. Então, quando a carga elétrica geradora é negativa, as linhas de força elas apontam no sentido entrando para a carga. Quando a carga elétrica geradora é positiva, as linhas de campo apontam saindo. Questão 4. Represente as linhas de força entre cargas de sinais iguais. Então, entre cargas de sinais iguais vai ocorrer uma repulsão, ou seja, as linhas de campo elas irão apontar em sentidos opostos. Já entre cargas de sinais opostos existe uma força de atração entre elas, então sempre vai sair da carga positiva para a carga negativa. Questão 5. Uma carga de 3 coulomb está situada no ponto P e nela atua uma força de 6 N. Se essa carga de 3 coulomb for substituída por uma de 5 coulomb, qual será a intensidade da força sobre essa carga quando ela for colocada no ponto P? Então, vamos primeiro calcular o valor do campo elétrico. Então, o campo elétrico vai ser a força, que é de 6 N, dividido pela carga 1, Q1, que é 3 coulomb. 6 dividido por 3, 2 N por coulomb. Então, agora que nós descobrimos o campo, nós iremos calcular a força com a segunda carga. Então, campo elétrico é a força dividido por Q2. Meu campo elétrico é 2, a força eu quero descobrir, e o meu Q2 vale 5. Esse 5 ele está dividindo, passo para o outro lado multiplicando, então a minha força vai ser de 10 N. Então, é a lista do dia 24. Definição de campo elétrico, potencial elétrico. A energia potencial elétrica de uma carga que é situada no ponto P de um campo elétrico vale 40 Joule. Calcule o potencial elétrico no ponto P, quando Q for igual a 5 microcoulomb. Então, a equação que descreve o potencial elétrico é dada a seguir. Potencial elétrico, representado pela letra B, é igual a energia potencial dividido pela carga. Nossa energia potencial é de 40 Joule. A nossa carga é de 5 microcoulomb. Então, eu preciso transformar para coulomb. Para isso, eu multiplico por 10 a menos 6. Dividindo 40 por 5, vai dar 8. Esse menos 6 aqui, ele está embaixo. Se ele está embaixo negativo, quando ele vai para cima, ele fica positivo. Então, vai ficar 8 vezes 10 elevado a 6 volts. Unidade medida de potencial é volt. Questão 2. A energia potencial elétrica de uma carga Q situada no ponto P de um campo elétrico vale menos 20 joules. Calcule o potencial elétrico no ponto P, quando a carga for igual a 0,05 coulomb. Então, vamos lá. O potencial, é descrito a energia potencial dividido pela carga. Então, substituindo os valores, vou ensinar aqui, vou fazer passo a passo essa divisão. Olha só, você tem aqui, potencial é igual a menos 20, dividido, esse 0,05, eu vou escrever em notação científica para facilitar a nossa vida. Então, olha só, a vírgula está aqui. Se eu caminhar 1, 2,
vai ficar 5 vezes 10 a menos 2, porque eu caminhei para a direita, então é negativo. Aí, então, eu divido. Menos 20 dividido por 5 vai dar o quê? Menos 4. Esse menos 2 aqui, ó, ele tá no denominador, ele é negativo. Quando ele sobe para cá, ele sobe positivo. Então, vai ficar 4 vezes 10 elevado ao quadrado. 4 vezes 10 elevado ao quadrado é o mesmo que 400. Então, eu tenho que minha resposta vai ser menos 400 volts. Questão 3. Uma carga Q tem um potencial de 12 volts em um ponto P. Qual é a energia potencial elétrica de uma carga Q igual a 5 microcoulomb colocado no ponto P? Eu vou substituir aqui o valor do meu potencial e da minha carga e vou encontrar a energia potencial. Lembrando que aqui, sempre que for micro, eu substituo o micro por 10 a menos 6 para transformar para coulomb. Então, esse 5 vezes 10 elevado a menos 6, está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Isso vai dar 6 vezes 10 elevado a menos 5 joules. Questão 4. No campo elétrico produzido por uma carga pontual Q igual a 4 vezes 10 a menos 7 coulomb, calcule o potencial elétrico em um ponto P, situado a 2 metros de Q. O meio é o vácuo. Olha só, ele me deu a distância e ele me deu a carga. Então, para me calcular o potencial, eu tenho essa outra expressão aqui, em que potencial é igual a constante de Coulomb, ou constante eletrostática, vezes a carga dividido pela distância. Lá atrás, nós aprendemos que essa constante de Coulomb no vácuo, ela vale 9 vezes 10 a nona. Então, substituindo os valores aqui, eu vou ter 1.800 volts, certo? Então, bons estudos, galera. Espero ter ajudado. Beijo.